que cuidados você deve ter com a sua agência. Então, se você pretende contratar uma agência, ou se você já tem uma agência trabalhando para tua empresa, no que você tem que ficar atento, né? Quais são os problemas que podem aparecer e como é que você se previne ou remedia esses problemas. Então, fica ligado nesse vídeo que a gente vai falar muito sobre esse assunto. Fala galera, aqui é o Lu Diamano. E eu sou o Daniel Dall'Acqua. Nós somos da Mirago, uma plataforma de cursos online para você que quer aprender marketing digital e e-commerce a partir de R$ 79,90. É isso aí, esse aqui é o Coffee and Growth, nosso quadro aqui no YouTube para você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais. É isso aí, a gente vai falar de um assunto polêmico agora, né? Polêmico. Que é o fight entre agências e clientes. Bom, a gente sabe que não existe um mundo perfeito e problemas acontecem eventualmente. Claro que existem agências boas, existem clientes bons, existem agências ruins e existem clientes ruins também, né? Com certeza. Então a gente separou esse vídeo aqui para falar desses principais problemas que costumam acontecer na relação entre cliente e agência, como é que a gente previne eles, como é que a gente remedia essas coisas, né? E esse vídeo aqui é para você que está pensando em contratar uma agência, para você que já tem uma agência e que talvez não acha que está tendo o melhor relacionamento do mundo ou melhores resultados do mundo com a sua agência, tá bom? Vamos começar do começo, Daniel? Bora. Qual, na tua opinião, é um dos principais erros que você vê acontecendo nessa relação entre agência e cliente, falando de marketing digital especificamente? Perfeito. Cara, um problema que eu já vi muito no mercado é agências criando contas em nome de clientes. Então, a agência, no início do relacionamento, ela vai lá, por exemplo, cria a conta, o Business Manager do cliente no Facebook. Só que ela vai lá e coloca o nome dela. Mesma coisa, do cliente, né? Cria a página, cria a conta de Google Ads no nome da agência. Cara, isso é clássico. Eu vejo muito, vi muito e ainda vejo até hoje. E no começo da relação, o cliente acha bonito isso, né? Então, no começo... Nossa, que agência proativa, aí né? é que tá, tudo é lindo. E muitas vezes o cliente, né, se ele for principalmente iniciante, ele acha que realmente aquilo é trabalho da agência, e de fato pode ser. Só que qual é o problema? Né? Ao longo do tempo, se essa relação, né, lá no final, ou geralmente uma relação, quando termina, ela pode não terminar bem, né? E eu já vi vários casos de agências que quando termina um contrato, o cliente, por qualquer motivo, encerra um contrato com a agência, o que ela faz? Eu não te devolvo sua conta. Aí o cliente, o que fica? A ver navios. Ele não sabe o que acontece, ele não tem histórico nenhum de Google Ads, não tem histórico nenhum de Facebook, Instagram, e ele perde tudo. Tem que começar tudo do zero, vai contratar uma agência nova, tem que começar tudo do zero. Então assim, esse é um cuidado básico, né? Que se você tiver um cuidado mínimo preparado ali, você consegue resolver ele muito facilmente. Como? Você mesmo tem que criar suas contas, você é o responsável como profissional de marketing, como gestor de marketing da sua empresa, por criar essas plataformas e dar o acesso para a sua agência. Ou seja, você é o proprietário e eu simplesmente dou o acesso para a agência. Eu não sei fazer isso, eu estou começando, eu não sei muito bem como fazer isso. Você tem algumas formas de resolver. Ou você vai atrás por conta própria, né? Inclusive, a gente tem vídeos aqui no nosso canal ensinando como criar, por exemplo, um Business Manager no Facebook do zero. Você pode ir lá e ver, tá? A gente pode até deixar o card aqui, ou você pode pedir ajuda. Fala, agência, fulano da agência tal, me ajuda a fazer esse processo, né? Vamos fazer uma call aqui, você faz essa conta junto comigo, você cria no meu nome, no meu e-mail, né? E já te dá o acesso. Uma agência séria, com certeza ela vai topar na hora. Não, vamos fazer junto. Você não tem. Se você já tem e tá no nome da agência, cuidado. Então, acho que você tem que buscar fazer esse processo o quanto antes, tá? Se a agência criou sua conta e tá no nome dela, cuidado, né? Você tem que, de alguma forma, inverter o processo. Você tem que ser o dono desse negócio e a agência tem que ter um acesso, né? Que ela vai poder trabalhar lá dentro. E nunca o contrário, porque isso aqui dá muito pau, isso aqui é um problema. Dá pau pra caramba. Eu acho que isso acontece por muitas razões, né? Então vamos lá. No meu entendimento, assim, isso acontece porque ou a agência não tem conhecimento suficiente, ou o cliente não tem conhecimento suficiente, né? Então eles não sabem que precisa ser dessa forma. Às vezes a agência, ela até é bem intencionada. Ela realmente quer ajudar o cliente, mas ela nem pensa nisso. Ela não pensa que um dia pode acabar a relação, e a maioria delas vai acabar algum dia. Sim. Difícil a empresa ficar com a mesma agência a vida inteira. Então ela não pensa no amanhã, né? Ela faz ali para resolver na hora do incêndio, e depois vai dar uns BOs, vai dar uma dor de cabeça, né? Então ela pode fazer na ingenuidade, por falta de conhecimento, ela pode fazer na maldade,
né? Já pensando em, vou criar uma forma de amarrar o cliente e se um dia ele quiser terminar o contrato comigo, isso vai ser uma barreira de saída, né? A mais, pra ele pensar 2 vezes antes de terminar comigo. O que é um absurdo, né? O que é ruim. Mas assim, existem agências que trabalham nesse formato. Eu, assim, sinceramente, eu não acho que tá errado. Ela pode querer trabalhar da forma como ela quiser, desde que isso fique claro pro cliente desde o começo, que fique em contrato, e ela só trabalha. Tem agências que trabalham assim, só trabalham em contas que são dela mesma. E se o cliente encerrar com ela, acabou. O cliente perde tudo, ele tem que construir tudo de novo com outra agência. Existem agências que trabalham assim. Mas você acha certo isso? Não, eu como cliente eu não contrataria uma agência assim. Mas existem agências que trabalham assim. Eu acho certo, quer dizer, não é que eu acho certo, eu não acho errado. Na verdade. Não tem certo errado, mas assim, eu não acho ruim se a agência trabalha dessa maneira e ela deixa muito claro pra você que ela trabalha assim desde o começo. A apresentação comercial dela é assim, o vendedor fala que é assim, o contrato tá assim, tá tudo assim. Pode ser. Então você tá ciente. Você tá ciente? Ok. Se você assinou o contrato, você assinou o contrato, você tava ciente que era assim, beleza. Okay. O problema é quando isso não tá explícito. O problema é quando não tem no contrato, quando ninguém fala que vai ser assim, quando, enfim, tá o dito isso nem é discutido. E aí é um problema. Então, essa falta de conhecimento acho que é uma das razões, né? Outra razão muito, muito comum para isso é quando existe o conhecimento, mas, né, existe a má índole, né, a má intenção ali da agência, ou quando o cliente é folgado, que também acontece. Tem cliente que é braço curto, o cliente que acha que a agência tem que fazer tudo, né? E tem coisas que a agência não tem que fazer. Tem coisas que pertencem à empresa e, cara, é imprescindível, é trabalho da empresa organizar os seus próprios ativos, né? Por exemplo, domínio do site. Cara, o domínio do site não é para estar registrado no nome da agência. Isso pertence à empresa. Quem tem que cuidar disso é a empresa. Tem muita gente, tem muito cliente que faz isso. Muito cliente que faz isso. Não sei, manda pra agência, eles se viram lá, eles têm que resolver, e aí tudo pede pra agência. Se dá errado, tudo é culpa da agência. Se dá certo, tudo é mérito do cliente. Sim. Enfim, tem esse tipo de cliente também, né? Então não seja esse tipo de cliente. Organize suas coisas, né? Então organiza seu business manager, né, no Facebook, coloque seus ativos lá, dá as permissões corretas para quem tem que ter permissão, organiza suas coisas do Google, né? Conta de Google Ads, Google Analytics, os seus acessos, tudo. Seja uma empresa organizada. Porque o que eu mais vejo é assim, o cara entra numa agência para trabalhar e aí pega um cliente novo, demora lá 2, 3 semanas para começar a fazer alguma coisa, por quê? Só para conseguir os acessos nas coisas. Porque não consegue acessar a conta de anúncio do cara, não consegue acessar, o cliente não sabe onde é que tá a conta dele, não sabe, foi um funcionário que criou, o funcionário saiu da empresa, o funcionário foi fazer um intercâmbio, sei lá. E, muito tempo se perde com bagunça, com falta de organização, né? Eu acho que esse é um ponto inicial para começar a conversa e realmente ele é muito comum. Bastante. Eu recebo muito WhatsApp de aluno com esse tipo de problema. Verdade. Né? Bom, acho que um outro problema é quando o processo interno da agência não casa muito bem com o processo interno do cliente. A forma de trabalho, né? A forma como eles trabalham, a forma como eles lidam com prazo, a forma como eles lidam com comunicação entre eles, né? Tanto internamente, entre o cliente com cliente, agência com agência e cliente-agência, né? Então a forma como eles se comunicam, isso é motivo de vários problemas também, né? Por exemplo, já cansei de ver problema que a agência não fala nada por WhatsApp, é só por e-mail, né? Ou só por call. Se isso não tá muito bem alinhado desde o início, e vai ser assim, isso acaba gerando um estresse depois, né? Então eu acho muito interessante que quando você vai contratar uma agência, você entenda muito bem como é que funciona, como é o fluxo de trabalho na tua agência, como é que a gente vai trabalhar em conjunto, né? Como que é essa cooperação? A gente se encontra semanalmente, a gente se fala uma vez por mês, a gente se fala como? Por WhatsApp, por telefone, a gente se fala com que frequência, como, né? Quem é a pessoa responsável, né, pelo projeto? Quem vai me atender? Eu posso falar com qualquer pessoa da agência, ou só falo com atendimento? Enfim, eu acho que isso é importante você ter essa consciência antes de fechar com a agência para você evitar problemas. Porque vamos lá, existem agências que trabalham de N maneiras e existem clientes que trabalham de N maneiras. Tem clientes que são extremamente organizados, planejam, planilham, colocam no cronograma, tem uma ferramenta de gestão de projetos. Tem agência que não faz nada disso, que é na correria, na loucura, na improvisação, enfim, né? E tem clientes também que trabalham de ambas as formas. Então é legal você encontrar uma agência que trabalhe de uma forma parecida com a sua, né? Que case
né, com o seu formato de trabalho. Senão fica uma coisa muito desconectada e aí gera uns atritos, né? Gera uns perrengues. Enfim. Então acho que isso é importante de pontuar também. Perfeito. Uma outra questão que eu vejo também, Lud, entre cliente e agência é a questão do nível de acesso aos dados, né? A gente comentou aqui sobre organização e acesso às ferramentas, isso é um ponto. Um outro ponto é quem tem acesso ao quê, né? Então, eu sou o cliente, eu tenho minha conta, eu vou dar acesso à minha agência, tá? A gente tem que entender qual é o nível de acesso que a gente pode dar para que tipo de função que a pessoa vai ter, que tipo de atividade que uma agência vai ter dentro do cliente, por exemplo. Por quê, né? Por uma série de razões, algumas delas, né? Mais recentemente a gente teve a questão da LGPD, né, que veio regulamentar toda essa questão de dados, né, de privacidade dos usuários e tudo mais. Então, assim, quando você tem uma agência, por exemplo, um exemplo, né, de marketing digital, se a agência trabalha com enriquecimento de leads, né, a agência precise ter acesso ao seu CRM. Então, como é que fica isso, né? Como é que é estabelecido esse nível de acesso? Isso é só um exemplo, mas a gente pode ter N exemplos, né? Então você tem que ter esse cuidado. Isso, na verdade, é relativamente novo no mercado, né? A LGPD tem relativamente pouco tempo e os atores ainda estão se organizando, né? Clientes de um lado, agências de outro, mas é algo para se ter em mente, né? É algo que você deve se preocupar, porque qualquer problema que você tem, não só a LGPD, eu acho que a LGPD é uma das vertentes, né? Mas para todo o restante, olha, eu tenho aqui uma base de clientes que eu tenho da minha empresa que a minha agência pode ter acesso completo a ela, né? E isso, cara, é a sua coisa de mais valor que você tem ali dentro, né? É um risco. Como é que essa agência... Pode exportar aquilo lá e... pode usar para outro cliente, pode usar para o seu concorrente, inclusive. Claro, né? Chegando num nível extremo, né? Mas pode. Se ele tiver acesso, ele pode. Então isso você também tem que tomar cuidado, né? É uma coisa, é um ponto de atenção. Né? Pode vender os dados. Pode vender. Então, assim, você tem que ter essa noção e, de preferência, isso tem que estar mapeado num contrato, né? De novo, tem muita coisa nova, mas, cara, agências mais sérias, mais consolidadas, com certeza também olham para isso, né? E tem um negócio do papel também que você falou, né? Qual é o papel dos atores? Porque eu já vi, por exemplo, empresas que contratam uma agência para fazer o site e aí vira pra agência e fala, não, mas é responsabilidade tua fazer a minha política de privacidade. Você que tem que redigir minha política de privacidade. Cara... Opa, como assim? Como assim, cara? A agência não é a agência que faz isso. Quem faz isso é o departamento jurídico, é um advogado. Claro, né? Especialista nisso. Então, poxa, tem algumas coisas que, assim, a galera ainda tá, né, entendendo, etc. Mas na dúvida, geralmente empurra pra agência, né? Tipo, é responsabilidade da agência. Eu já achei que tava certo, né? Não, mas não é só copiar do concorrente. Entra lá no site do concorrente, copia a política de privacidade dele e cola no site. Enfim, então... eu acho importante ter essa conscientização de ambos os lados, né? E também ter isso aí no radar, porque, né, como é uma coisa mais recente, ainda tá nessa coisa de definir quem faz o quê, né? Quem que é responsabilidade. Tá? Então é importante mapear isso e tomar cuidado com isso. Sim. Bom, o que mais? A gente tem também aqui a parte de alterações, briefing, refação, né? Relatórios, que são coisas que costumam dar problemas também entre cliente e agência, né? Vamos começar do briefing, né? O briefing tem até aquela brincadeira, né? Tipo, o garçomzinho passando, tipo, vai um briefing mal passado aí? Enfim. Briefing mal passado é piadinha horrível, né? Nossa. Mas acontece demais, né? Aquele briefing que aparece na sexta-feira... à noite. 17h30, né? Briefing do job pra segunda-feira às 10. Sei. Então, cara, tem que estar muito bem amarrado e muito bem estipulado, né? Sim. Processo de briefing, quais são as informações mínimas que precisam ter no briefing, né? Sei lá, um prazo mínimo para execução de alguns trabalhos, porque senão vira festa também, né? Vamos combinar que também vira festa, né? Sim. Então, acho que o briefing, geralmente, ele é a raiz de muitos problemas futuros, né? Problema de, poxa, a agência não acerta, não consigo aprovar nada que a agência faz, ou tem que pedir muita alteração, a agência fica brava porque tem muita refação, enfim, aquilo... Tudo por conta de um briefing... e muitas vezes nasce num briefing... mal elaborado, né? Mal discutido, enfim.
Então, acho que ter esse cuidado com o briefing é importante. Isso é uma coisa que nasce no cliente, muitas vezes, mas que a agência também pode Tem orientar, seu papel, claro. pode ajudar, né? E eu acho que é importante também ter isso combinado desde o começo, né? Como é que vai funcionar? Uhum. Antes de começar a trabalhar, é importante sentar na mesa e entender como é que vai funcionar isso, né? Como que sua agência trabalha? Né? A cada job eu faço um briefing, a gente discute, tem uma reunião, enfim, você tira todas as suas dúvidas, eu passo todos os detalhes. Como é que é? Tem prazo mínimo, não tem? Quantas alterações eu posso solicitar? Tem um número de alterações máximas, né? O que é alteração e o que é mudança de escopo? Nossa, essa é clássica. E, cara, isso aí dá muito problema, né? O cliente vai lá, brifa a agência e fala, eu quero A. A agência faz A. Aí o cliente fala, então, na verdade eu quero B. Cara, isso não é alteração, né? Vamos combinar? Tá. É mudança de escopo, né? E aí, quem paga essa conta? Porque a agência teve um custo também, né? Teve que colocar a gente lá pra ficar trabalhando, fazendo aquilo lá. E isso raras vezes é discutido, né? Numa reunião inicial de contrato, assim, com a agência. Você só vai descobrir isso quando dá problema, né? Então, Se você não entende isso de cara, você só vai entender quando a bucha estourar lá na frente, né? por isso que é importante conversar antes de bater o Sim. martelo, fechar com a agência, né? Entender como é que ela trabalha. Como é que é o processo, né? Dentro da sua agência, né? Me conta. Tem um briefing, a gente se reúne a cada quanto tempo, como é que funciona isso? Sim. Porque senão fica o dito pelo não dito, né? Fica solto, né? Fica solto, e aí, obviamente que o cliente ele vai achar que sempre ele tem direito de pedir quantas vezes ele quiser, até sair um negócio bacana. A agência também tem certeza que ela tem o direito de não fazer, né, de ser o capacho ali do cliente e fazer tudo que ele pede. E, enfim. Isso vale pra tudo, né? Acho que desde o briefing até a apresentação de resultado, né? Todo o processo ali é exatamente isso. Tem que saber como a agência trabalha, até pra você não ser pego surpresa lá na frente, né? Beleza. Acho que é isso. Bom, você falou de relatório também. O que você acha que pega com relação ao relatório nessa relação? Relatório, assim, tem que ficar claro qual é a dinâmica da agência de apresentação de resultados. Então você comentou de, cara, a gente vai ter uma reunião mensal. Pode ser, um exemplo, né? Olha, todo final de mês, todo começo de mês, sei lá, a agência se programa, a gente vai fazer uma reunião para apresentar os principais resultados daquele mês. Um exemplo, tá? Pode ser, sei lá, ter uma reunião maior trimestral e alguns encontros periódicos menores ali para ver, né, se a estratégia está performando bem ou se não, você tem que fazer algum ajuste. Tudo isso tem que estar claro entre as partes, né? Porque começar um trabalho é fácil, mas entregar resultado de fato para o cliente e mostrar a evolução, né, isso obviamente exige um trabalho e exige comunicação entre as partes, né? Então o cliente espera, de fato, da agência, mas a agência precisa deixar claro como ela trabalha em relação a isso, né? E se não entregar os resultados que estão sendo esperados, né, como é que isso se dá na relação entre os dois, né? Cara, você falando disso, eu lembrei de uma coisa muito, muito curiosa, que acontece com frequência até. Às vezes o que é resultado na cabeça da agência não é resultado na cabeça do cliente. Bom ponto isso. Fala aí. Né, cara? É muito louco isso, mas às vezes assim, vou te dar um exemplo, né? Já peguei agências que às vezes bate no peito e chega na reunião, né? Todo com o peito cheio, super orgulhoso, que entregou resultado pra caramba pro cliente, fala, cara, mostra o relatório lá, te entreguei tantos leads. E o cliente entra na sala de reunião já pensando, nossa, vou destruir a agência agora porque, os caras estão entregando uns leads muito ruins. Meu departamento comercial não consegue fechar. Os caras do comercial tão puto, que só chegam uns leads nada a ver, e ninguém consegue falar com os leads. Essa é clássica. E, cara, isso... Quando rola esse desalinhamento, é um negócio muito louco, né? Porque, assim, a agência ela tem certeza que tá mandando muito bem, o cliente tem certeza que a agência tá mandando muito mal, né? E... Se os dois entram nessa reunião com a cabeça diferente, já tem um problema grave. Já tem um problema muito grave. Então, assim, eu acho que uma das razões por que isso acontece é que muitas vezes lá no começo do trabalho não houve uma reunião de onboarding, não houve um bom kickoff ali, que é o lugar... É o momento onde geralmente a agência senta junto com o cliente para definir, cara, beleza, a gente vai trabalhar com o objetivo de gerar o quê? O que você está buscando, né? Porque quando você coloca ali no papel, né, tipo, formaliza, né? Fiz uma reunião com o cliente, formaliza, manda um e-mail depois da reunião, falando, a gente conversou isso, ficou definido que a gente vai trabalhar visando essas metas, esses objetivos, por exemplo. E toda vez que você coloca um objetivo, uma meta, para qualquer coisa na vida, não é só para os negócios, né? Você precisa, junto com o objetivo, definir quais indicadores, quais métricas você vai usar para
que tanto eu, né, cliente, quanto a agência, a gente olhe para os indicadores e saiba que tá bom, que tá ruim. Claro. Tem que ser uma coisa objetiva, não pode ser subjetiva, né? Então tem que ser, junto nessa reunião você tem que definir, cara, ó, esses são os indicadores que a gente vai usar para constantemente monitorar, que tá bom ou que tá ruim. E tem que ser um acordo, tem que ficar bem acordado entre o cliente e a agência, porque senão depois vai acontecer isso, a agência vai chegar na reunião, né? Clássico. Toda orgulhosa, né? Com o peito estufado e tal. Batemos né? a meta de leads. Já pensando em pedir um aumento ali, de mudar o contrato ali, né? De renovar o contrato com um aumento já. E o cliente tá entra cuspindo fogo. já pensando em cancelar o contrato, né? Então esse desalinhamento ele é cruel. Então assim, se você não fez isso ainda com a sua agência, senta com a sua agência, né? E antes de sentar, primeiro pensa, né? Fala, cara, o que a gente está buscando, quais são nossas metas, quais são os principais indicadores que estão relacionados a essa meta, que a gente vai bater o olho e vai fazer uma interpretação objetiva, onde qualquer pessoa que olhar vai entender a mesma coisa, vai entender que tá bom, que tá ruim, né? Então tira a subjetividade do ar, né? Porque lead bom, lead ruim é uma coisa meio subjetiva, né? É uma coisa que às vezes pra agência é difícil ela saber. Ela vai olhar ali um número e falar, gerei tantos leads nesse mês aqui. Tá bom, porque batemos a meta, né? Mas é só isso que você como cliente espera da sua agência? Ou tem algum outro indicador que você vai usar para decidir se o trabalho tá bom ou tá ruim? Porque se não ficou combinado, vai ter essa surpresa aí, no meio do caminho, né? Vamos discutir aqui um outro ponto que eu acho importante. Se eu não tenho agência ainda e quero contratar uma agência, Daniel, no seu ponto de vista, como escolher uma boa agência? Cara, ótimo ponto. Acho que todos esses pontos que a gente falou podem ser usados, né, como critério. Então, se você entende, por exemplo, como a agência trabalha, qual a metodologia de trabalho dela, isso pode ser usado. Mas, sobretudo, no começo, você tem que ver o histórico de resultado dela, né? Cara, quem ela já atendeu, que tipo de segmento, nicho ela atende, faz sentido, talvez, trabalhar com o seu negócio? Quais são os resultados de fato que ela conseguiu entregar para alguns dos clientes que ela atende, né? E na reunião, né, de proposta ali, de início de relacionamento, você tem que entender todas essas coisas que a gente comentou aqui. Como a agência trabalha, tudo essa questão de processos internos entre a agência, para depois você formular alguma ideia. E claro, eu recomendo que você faça a reunião com algumas agências, né? Até para você ter um parâmetro ali para você comparar trabalhos e propostas diferentes, né? Como é que talvez, né? Tanto proposta de trabalho, modelo de cobrança, profissionais envolvidos, o que te dão de suporte e tudo mais, para você poder tomar uma decisão. Então, assim, resumidamente, olhar para todas essas coisas que a gente comentou, histórico de resultado, né? E comparar com outros potenciais concorrentes ali das agências que estão no processo, né? Acho que referências também é um negócio importante, né? Isso. Procurar, se você tem colegas que também trabalham na área de marketing, né? Conhece outras pessoas, talvez trocar figurinha. Boa. Perguntar, cara, que agência que você tá trabalhando, você tá gostando? Networking, né? Networking, cara, isso é importante, né? Tipo, uma referência bem feita, às vezes pode mudar o jogo, cara. Você pode pegar uma agência te dar um caminho, né? Pegar uma agência que vai te levar para um outro nível de trabalho, né? Enfim, então tudo isso eu acho que são coisas pra gente pensar na hora de contratar uma agência, né? O fato é, muita gente às vezes não pensa, mas assim, cara, a barreira de entrada pra você abrir uma agência é 0. Qualquer pessoa hoje abre uma agência, né? Então assim, abrir uma agência, ter uma agência é uma coisa muito trivial. Então contratar uma agência ruim é algo que não é muito difícil de acontecer, né, Daniel? Não é nada. Não é nada difícil, né? Então, tem que tomar esses cuidados, né? Como não existe não tem nenhum órgão que regulamenta, né, a prática do marketing, né? Se uma agência faz cagada com uma empresa, não vai acontecer nada com a agência. O máximo que vai acontecer é um processo judicial. Perder um cliente. Vai demorar não sei quanto tempo, enfim. Isso aí tá longo. Mas ela vai continuar sendo agência, vai continuar tendo cliente, enfim. Então, você tem que ter essa consciência, né? De que não é que não dá pra confiar 100%, não é esse o ponto. Sim. Mas você sempre tem que se colocar num lugar de colaboração com a sua agência e não de fornecedor, digamos assim, né? Do tipo, contratei essa agência pra me livrar disso aqui, né? Cara, eu contratei uma agência pra contribuir, pra colaborar. Obviamente você tem uma participação naquilo, né? Claro, ela pode executar muitas coisas, mas você sempre tem que ter esse papel de
pelo menos discutir estratégia, de discutir pontos com a sua agência ali e não simplesmente terceirizar uma responsabilidade, né? Boa. Acho que é isso, né? É isso aí. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Se você enfrenta ou já enfrentou algum problema com a sua agência, Que a gente não falou aqui também. que a gente não comentou aqui, conta o seu caos aqui embaixo nos comentários, a gente vai achar lindo ler essas histórias aqui, tá? A gente já conhece várias aqui, de vários alunos que já colocaram, mas, enfim, sempre aparece Sempre tem coisa nova. Sempre tem uma coisa nova. E se você tem alguma dica, né, para manter um bom relacionamento com agências também, seja você uma agência ou seja você uma empresa que contratou agências, né, deixa a dica aí embaixo nos comentários também, pra turma, né, aproveitar. E aí a gente faz um convite aqui para você, né, de conhecer lá o nosso site, mirago.com.br. Tem bastante coisa lá, bastante curso para quem tá a fim de aprender marketing digital. E tudo isso em uma assinatura de R$ 79,90 por mês, né? Ou temos nas nossas imersões também, para quem quer aprender na prática, um negócio mais mão na massa, também vale super a pena lá conhecer, certo? Então, deixa o seu joinha aí se você curtiu esse conteúdo, aproveita e se inscreve no canal se ainda não está inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, até mais!